Vou fazer a parte 2, continuando nesse raciocínio aqui do plano Monroe. Só para contextualizar o raciocínio do vídeo anterior. Repetindo essa última frase aqui, ó. Rede internacional financiadora de projetos na América Latina. Ou seja, não se precisa mais dar golpes nos países da América Latina. Basta patrocinar e comandar as próprias organizações que se apresentam como esquerda. Ou seja, não tem perigo. E essas organizações capitulam, né? Militantes que poderiam ter uma posição mais radical, mais questionadora ou revolucionária, enfim, para essas militâncias aí controláveis por essas organizações transnacionais neoliberais, cumprindo basicamente o que é esse plano aqui, que eu acho que é importante contextualizar e informar, né, para quem não sabe, porque não lembra. O que a gente vive hoje é basicamente uma continuação desse plano com uma estratégia diferente. Os 200 anos, e olha como é antigo, hein? Do plano que transformou a América Latina em quintal dos Estados Unidos. A doutrina Monroe foi um pilar, continua sendo. Só não tá com esse nome. Da política externa dos Estados Unidos durante décadas. O modus operandi agora é a cultura woke, né? Se transformou nisso aí, identitarismo. América para os americanos é uma frase que resume uma das políticas externas mais antigas e emblemáticas dos Estados Unidos, que tem 200 anos. Doutrina Monroe. Ela foi apresentada em 2 de dezembro, de 1823, pelo presidente James Monroe, em discurso perante o Congresso dos Estados Unidos. Na sua mensagem, Monroe emitiu um alerta às potências europeias para que permanecessem fora do continente americano. Aqueles eram os anos posteriores às independências que as nações americanas ganharam frente às monarquias da Espanha, França e Portugal. Os continentes americanos, pela condição de liberdade e independência que assumiram e mantêm, não deverão, doravante, ser considerados sujeitos de futura colonização por qualquer potência europeia, disse Monroe ao Congresso de seu país. Ele afirmou que qualquer intervenção seria considerada um ataque aos próprios Estados Unidos e garantiu que o seu país não se envolveria em nenhuma disputa na Europa. Ou seja, apesar de ser muito antiga, essa lógica continua reinante, né? Os Estados Unidos não intervém até hoje em questões europeias, ele tenta assim, a não ser de forma muito tácita, mas diretamente não intervém mais, nem nas guerras. Apesar dos Estados Unidos fazer uma pressão lá, colaborar com a Ucrânia, por exemplo, atualmente, mas não intervém diretamente. Esse acordo tácito está até hoje aí. Tanto é que essa cultura woke, essa intervenção interna que os Estados Unidos, essas campanhas que os Estados Unidos promovem contra forças progressistas da América Latina, eles não fazem contra as forças da Europa. Pelo contrário, eles não interferem em nada. Não há no noticiário americano opiniões ou, enfim, posicionamentos muito mais contundentes assim na política europeia.
Ao contrário do que acontece na América Latina. A tentativa a pressão, a tentativa de intervenção é muito mais presente. Só que agora não precisa dar golpe direto. Mas o que acontece aqui? Essas organizações transnacionais, essas ONGs, o identitarismo, a cultura woke, são essas formas atuais, né, de intervenção. Ou seja, a direita e o imperialismo norte-americano se reciclaram, ao contrário da esquerda. Até a esquerda radical, ela vive ainda como se ainda existisse a União Soviética. E não se renovou no sentido de continuar atacando essa lógica norte-americana que não mudou. E ou a esquerda atualmente ela é cooptada para isso, por essa lógica da esquerda norte-americana, neoliberal, essa militância identitarista, vesga, woke, ou os comunistas que se dizem ainda comunistas, mais radicais, enfim, colocam ainda como se ainda fosse possível um partido bolchevique, como se ainda existisse a União Soviética, como se o Lenin ainda... Ou seja, não há renovação. Não há... Eu acho que... Eu vejo que no Brasil, pelo menos, a única forças progressistas que ainda tem esse pensamento fora dessas duas caixinhas aí, no geral, são os trabalhistas. São as poucas pessoas que ainda discutem isso, que votaram no Ciro, que estão no PDT ou estão assim, não estão organizados, ou enfim, estão independentes, mas que conseguem pensar fora dessas duas caixinhas aí, ou dita comunista ou identitária. E eu acho que o caminho que tem que ser construído, independentemente do partido ou da organização que seja, do movimento, que será que tenha o nome, qualquer nome que tenha, mas tem que ser nessa lógica, fora dessas, entendendo essa atual dinâmica do imperialismo norte-americano e, enfim, da necessidade de se voltar no Brasil a ter lutas trabalhistas e econômicas capazes de avançar ou de pelo menos conter esse ataque aos trabalhadores, aos direitos trabalhistas, e, enfim. Porque o massacre econômico sobre a classe trabalhadora brasileira, sobre o trabalhador brasileiro, sobre, enfim, os explorados, atualmente é MEI, enfim, a precarização do trabalho como um todo está cada vez mais acachapante aqui, enquanto que essas duas alas, identitária e dita comunista e radical, se debatendo em questões que dispersam essa pauta. Esse é o ponto que eu quero colocar. A direita, o imperialismo se reciclaram, se renovaram, e a gente está batendo cabeça, está jogando o jogo deles, como diria o Malcolm X, né? Somente um tolo joga um jogo com as regras do inimigo. E é o que a esquerda brasileira está fazendo. Enfim, continuando. Mas, para além de ser vista como um gesto de solidariedade com outros países da região, claro que não, né? Doutrina que o presidente expôs conduziu a uma política expansionista. A doutrina que o presidente expôs conduziu a uma política expansionista, claro, né, imperialista, e a proteção dos interesses econômicos dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. É isso. E, em menor medida, dos seus parceiros britânicos. O significado da doutrina Moro tem variado constantemente desde que o presidente Moro se enunciou
em seu discurso ao Congresso em 1823. As discrepâncias variam dependendo de como indivíduos específicos interpretaram a doutrina nos últimos 200 anos, explica o escritor especialista em história dos Estados Unidos, Alex Bryan, em entrevista à BBC News Mundo, no serviço espanhol da BBC. Em nome da doutrina Monroe, nos últimos 2 séculos, houve numerosas intervenções políticas, militares e econômicas dos Estados Unidos na América Latina, uma região que, por causa disso, passou a ser chamada de Quintal de Washington. Continua sendo, só mudou, como eu falei, os métodos, né? Por que a doutrina Monroe surgiu? O discurso do presidente Monroe foi proferido poucos anos após a formação de uma chamada Santa Aliança na Europa, entre os impérios da Rússia, Áustria e Prússia, que tinha como objetivo a defesa das monarquias absolutistas e a luta contra os movimentos revolucionários. Nesse contexto, a Grã-Bretanha, que havia assumido boa parte do comércio que as nações independentes cortavam com o resto da Europa, se aliou aos Estados Unidos para impedir o retorno de outras potências europeias ao continente americano. Está aqui o idealizador aqui, ó. Bom, basicamente é essa situação. Eu recomendo a leitura aqui, mas o ponto é esse. Vai dizendo como virou uma política expansionista, imperialista, mas enfim. Questão com a Venezuela, que vem de tempos, desde antes do Hugo Chávez, né, tem uma rixa mais forte com a Venezuela, os Estados Unidos. É bom ler isso aqui para entender também. Olha, desde esse tempo aqui invoca um perigo comunista aqui, ó. Vou ler esse final aqui só para esse final aqui. A polícia da América continua sendo, né? Os Estados Unidos também mediaram no final do século XIX o conflito entre Venezuela e Reino Unido pela colônia britânica, atual Guiana. Em 1913, Washington mediou novamente para acabar o bloqueio naval que o britânico puseram à Venezuela para o pagamento de dívidas. Foi então que o presidente Theodore Roosevelt estabeleceu um novo termo, a doutrina Monroe. Os Estados Unidos poderiam intervir nos assuntos internos de uma nação latino-americana se esta cometesse crimes flagrantes. Olha aí. Nas décadas seguintes, com o poderio militar e econômico que tornou uma potência mundial, os Estados Unidos se estabeleceram como polícia americana com o pretexto de proteger o continente. E Washington realizaria 30 intervenções em países latino-americanos. Quem não lembra, atualmente os Estados Unidos voltou a exercer uma pressão mais flagrante, só que pouca gente denunciou, né? Quem não lembra do Obama espionando a Dilma? O Obama, né, que é foi dito, né, presidente progressista, mais à esquerda, né, espionando, seguindo à risca a doutrina Monroe, né, do imperialismo norte-americano, a Lava Jato, com o Sérgio Moro indo aos Estados Unidos, né, constantemente reunido com a FBI e comandando empresas, né, com a massa falida da Lava Jato. Continua a todo vapor. O poder militar dos Estados Unidos no século XX foi decisivo em diversas intervenções na América Latina, claro. Nas duas guerras mundiais, os Estados Unidos exerceram o maior controle do continente para evitar a influência de potências inimigas. E durante a Guerra Fria, diferentes presidentes dos Estados Unidos invocaram o perigo comunista, como sempre, para justificar as suas numerosas intervenções na América Latina. Se fala de muitas doutrinas, a Truman, a Kennedy, a Johnson, mas numa leitura mais panorâmica, são todas reinterpretações da doutrina Monroe. Isso é verdade. Ainda válida? Sim, ainda válida. O Donald Trump aqui, ó, em 2018, dizendo que a doutrina Monroe, que deve seguir ainda a doutrina Monroe para proteger a América de influências externas. Aí o cara dá uma migué aqui, negando, né? Claro. A doutrina Monroe ainda é válida hoje? Claro que é.
Acredito que a doutrina Moro não pode ser aplicada hoje da mesma forma. Ah, sim, da mesma forma não, mas continua sendo aplicada. A mensagem original de Moro era fortemente contra o colonialismo, o que não é relevante hoje é. Pessoalmente, acredito que a doutrina Moro não faz mais sentido. É um significante vazio ao qual muitos significados diferentes foram atribuídos ao longo do tempo. Virou imperialismo, né? No entanto, Carilho considera que a ideia que deu origem ao doutrina Moro continua válida. Os Estados Unidos continuam tendo um papel preponderante que diz respeito aos seus vizinhos. Sim, é isso. Um dos paradoxos que os Estados Unidos têm em ser uma república imperial, com valores do republicanismo democrático, que muitas vezes têm agido com base no imperialismo mais clássico, com interesses puramente comerciais. É isso. Nesse raciocínio, continuando a análise do caso do Silvio Almeida especificamente, para concluir, apenas depois que ele foi acusado, por isso que ele não merece, e eu reitero aqui que a intenção dos vídeos não é defendê-lo, porque ele nem merece ser defendido. Também não quero entrar no mérito se ele assediou ou não. A justiça que tem que investigar isso. Isso é uma questão pessoal dele. Mas o que eu questiono também, reiterando, é a postura do Lula. O Lula já queria demiti-lo por esse problema que ele estava causando, não deixando as ONGs internacionais agirem. Ele se posicionou, mesmo que pressionado, mas ele pelo menos ele se posicionou quanto à privatização dos presídios, que está rolando aí, né? O governo Lula se mostra disposto a fazer, não é? A Aniele, que é a denunciante, ela não se posiciona a respeito. Qual a pauta que a Aniele está pegando? Qual a posição que ela tem perante esses temas? Ela não se ela só viaja, ela só fica ela fala algumas frases assim que, enfim, desnecessárias, como buraco negro. Mas qual a posição dela perante esses temas importantes para os direitos humanos ou para o direito dos negros? O que é que ela tem? O que é que qual a crítica que ela faz a essas políticas neoliberais do Lula, né? Nenhuma. Então ela não causa problema, mas ele estava, né, ocasionando uma série de incômodos. Mas enfim, como eu disse, ele não merece ser defendido, nem politicamente, porque com tudo isso que ele está passando, ele mesmo assim continua babando o ovo do Lula. Então, merece se ferrar mesmo. Pois é, aí depois da denúncia aí que ele começou a denunciar a ONG, que já era para ter feito há muito tempo publicamente, né? Se ele fosse realmente um ministro independente. O ministro dos Direitos Humanos acionou a justiça para que a ONG preste esclarecimentos sobre as denúncias que recebeu. A interpelação judicial, o ministro que esclareceu o pedido, quais os fatos narrados. Tá. Essa aqui é a questão que a ONG tem que ser questionada, que é o ponto aqui do vídeo. Ainda pede esclarecimento. Não, essa aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui, esse é o ponto aqui que é o foco. Pois é, olha o Lula aqui, como eu estava dizendo. O Lula, que já queria demiti-lo, né? Agiu rapidamente, ó, alguém que pratica, ele praticamente aqui já o culpou. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. O Lula culpou já. Ele nem, assim, já a denúncia já é um fato já pra ele e o Silvio Almeida ainda fica puxando o saco. Bicho, aí tu também se culpabiliza, por isso que tu não vou te defender. Aí qual era a posição que o presidente deveria ter? Uma liderança, realmente. É uma denúncia, beleza. Afasta o ministro, deixa o caso na justiça. Se for culpado, aí demite, aí ele que paga pelos crimes que ele cometeu. Se não for culpado,
volta ao governo e pronto, é isso, basicamente isso. Agora é no mínimo estranha e covarde essa postura do Lula, né? Que também deve estar sendo pressionado, evidentemente, por essas organizações aqui que ele é submisso. Organizações de interesse internacional. Em outro posicionamento divulgado pelo ministro, a pasta diz que a ONG Me Too possui um histórico relacional controverso com a pasta e cita a suposta tentativa de ingerência da organização em uma licitação da Coordenação Geral do Disque 100. A Me Too esteve em negociação em 2023 com a gestão, com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação vigente no Ministério dos Direitos Humanos. O posicionamento da organização era contrário à separação dos serviços Ligue 180 e Disque 100. Agora, deixa eu terminar aqui. Decorrente da separação da pasta em relação ao Ministério das Mulheres. Cabe atenção ao fato de que, além de ser uma decisão política já tomada pelos ministérios envolvidos, sequer poderia estar sendo discutida com um possível participante do processo licitatório, uma vez que configuraria conflito de interesse. Tudo isso aqui é irracional, é delirante, é esdrúxulo. Como é que uma ONG quer se meter em tudo isso aqui? Quer dizer qual tem que ser o serviço? Quer participar do processo licitatório? Tá reunindo com o governo? Que porra é essa? O próprio nome diz organização não governamental. Como é que tá querendo participar do governo? De licitação sem fins lucrativos? Como é que recebe patrocínio de empresas e bancos? Isso é surreal, isso aí, fechar os olhos para isso, não é ser de esquerda. É ser oportunista, é ser vendido e não tem como. Não tenho nenhum medo de cancelamento, a esquerda não deveria ter medo de cancelamento e a esquerda que foca em questões econômicas, como eu, que prioriza isso, que, por exemplo, a esquerda que se diz marxista, né, que deveria focar na pauta econômica, deveria estar questionando isso aqui. Mas, sabe-se lá por quê, medo do cancelamento, ou interesses financeiros pessoais, enfim, cooptações, não questiona esses fatos alarmantes. Tudo isso aqui é esdrúxulo, isso aqui é a casa da mãe Joana, isso aqui. O governo está à mercê desses interesses internacionais aqui. E acrescenta, foram feitas várias tentativas por parte da organização em dar contorno ao caráter licitatório do Disque 100, na intenção de atender seus interesses na negociação. Que interesse que... Olha só, né? Que porra de interesse que ONG tem que ter em licitação? De forma que, no dia 23 de dezembro de 2023, foi realizada a agenda com a presença da advogada representante da organização Me Too, Marina Ganzaroli, junto às então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, Kelly Caroline dos Santos, que está reunido, cara. Como é que a advogada da ONG está reunindo? Isso é esdrúxulo, isso aqui. Aí depois ele pede, com relação às denúncias que ele recebeu, ele pede esses esclarecimentos aqui, que a ONG não vai dar. Olha, o que está claro é que o objetivo dessa ONG é tirar do caminho pessoas que podem atrapalhar os seus objetivos imperialistas, financeiros e etc. Para ver como os comandantes disso são vermes, né? Como diria o Mano Brown. Vermes que só fazem peso na terra. Tira o zóio, vê se me erra. Porque eles já são, eles já nadam no dinheiro. Ainda querem sugar ainda mais
São bilionários. É de Jorge Soros para cima. O Jorge Soros só é o mais famoso, mas interesses aqui trilionários se bobear. Ainda querem sugar milhões dessas pastas aqui, ó, mínimas. Das pastas que o Lula ainda deixou na mão da chamada esquerda, entre aspas, essa era ainda que tinha um pouco mais de recursos. E olha só, os, os abutres em volta aqui, não é? Só quem ainda que resistia, né? Era ele, a Marina, por pressões internacionais também, porque a Marina acaba atendendo alguns interesses internacionais aqui. Agora, por exemplo, o Márcio França, que se atreveu. Por isso que eu confio mais em pessoas independentes, né? Do que em pessoas que se apresentam como esquerda, até esquerda radical. O Márcio França estava com uma posição coerente no Ministério dos Transportes. Ao contrário do que assumiu no lugar dele, né? O Renan Filho, que se gabou do governo ter feito mais privatizações do que o governo anterior. Uma coisa que eu vou falar posso falar em outro vídeo. O Márcio França estava com uma posição, não é nem de esquerda, uma posição de interesse público contra privatização de setores estratégicos e brigando também pelo barateamento de passagens aéreas, enfim, estava com uma posição coerente, aceitável, razoável. E o que o Lula fez, por causa das pressões aí, esse tipo de pressão aqui, tirou ele da... Como não tinha como... Ele não deve ter assediado ninguém, né? O jeito foi tirou na marra e o Márcio França aceitou também, né? Então ele é meio cagão. E colocou o filho do Renan Calheiros golpistas, né? Golpista. É assim que caminha. Essa é a posição do governo. Né? Um governo que passa longe de ser esquerda, mas na retórica, no simbolismo, né? Tá todo mundo que se diz, que se considera progressista, sendo pressionado a votar no Lula para, entre aspas, salvar a democracia. Sabe-se lá o que isso significa, né? Porque tá cada vez mais contraditório. Se democracia é deixar que empresas e organizações transnacionais comandem o país, que beleza de democracia que a gente está defendendo. Ao terminar, eu assisti alguns vídeos aqui, né, sobre o tema, até para mostrar também a limitação das críticas. Algumas pessoas fizeram críticas a essa ONG, né, mas visivelmente assim, não querendo aprofundar muito. Bom, a gente segue agora com mais informações, então, porque em nota divulgada hoje, a ONG Me Too, ainda falando sobre esse tema, manifestou repúdio à nota divulgada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Só para a gente recapitular, depois da denúncia, depois do Me Too, essa organização dizer que havia uma denúncia contra o ministro dos Direitos Humanos, o ministro dos Direitos Humanos rebateu com uma nota longa em que diz uma série faz a defesa pessoal dele. Para a organização Me Too, em nota, uma tréplica, é inadmissível que os canais oficiais de comunicação pública, porque eles usam redes do Ministério, sejam utilizadas para defesa pessoal de qualquer autoridade. Mas tem muita moral, né? Para fazer essa crítica, né? Ah, sim. Uma ONG que se tenta interferir em questões governamentais fazendo essa crítica. Ai, ai. Especialmente em situações que ainda demandam apuração. A divulgação da nota acontece, então, nesse momento, né, em que o ministro dos... E olha só, em questões que ainda demandam apuração, ou seja, só vale essa galera realmente é cara de pau, né? Então, mas se bem que isso é um comportamento comum aqui, né? As regras só valem pro inimigo, os princípios só valem pro inimigo. Pra mim, aí passa pano. Tá dizendo que tem que esperar devidas investigações. Porra!
Se o que a ONG tem feito é já condenar, né? Ai, ai. Direitos Humanos Silvio Almeida é denunciado de praticar assédio sexual contra mulheres. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis e apurado pela CNN. O Me Too Brasil reafirma ainda seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres na proteção e acolhimento das vítimas de assédio sexual. Sei. O Reinaldo chegou a questionar, o Reinaldo Azevedo. Quanto mais combustível Só eu que colocar, de uma forma... obviamente, eu vou ter mais. Ó, ao longo de olha, 30 anos, mesmo tempo, mesmo investimento. Olha como a internet, que é ligada ao grupo. A internet permite essas propagandas aqui totalmente, né, totalmente questionáveis, para não dizer outra palavra. Pois é, o Reinaldo fez a crítica, mas também visivelmente com receio, né? Não querendo aprofundar muito, né? Um certo medo, mas pelo menos assim citou, porque é difícil até achar um questionamento sobre estas organizações, né? Por que será? A importunação, tem acontecido ou não os atos impróprios? Eu acho impróprio, ou então se prove que é mentira, uma informação que veio do Ministério dos Direitos Humanos. Aconteceu desse modo ou não aconteceu desse modo? Se não aconteceu, precisa ser dito. Não basta xingar o ministro, ou quase ministro, ou ainda ministro, não sei. Do que é que eu estou falando? Nota sobre o caso do Disque Denúncia. Vamos lá. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania afirmou que a ONG Me Too tentou interferir em uma licitação da pasta para favorecer seus próprios interesses. Na nota publicada ontem, a pasta informa que a entidade esteve em negociação para pedir mudanças envolvendo o Ministério. A organização era contrária à divisão dos serviços Ligue 180, que presta apoio no combate à violência contra a mulher, e o Disque 100, que recebe denúncias envolvendo violação dos direitos humanos. E mesmo já com uma decisão de não separar o serviço, a advogada do Me Too, a Marina Ganzaroli, que é ligada ao grupo Prerrogativas de Advogados de Esquerda, se reuniu no dia 28 de dezembro do ano passado com as então gestoras de coordenação geral do Disque 100, Kelly Carolina dos Santos Garcês, e Anne Macedo Brum. Já no dia 10 de janeiro deste ano, a advogada enviou e-mail parabenizando as duas após elas interferirem no processo licitatório. Ao descobrir essa ação, o Ministério encaminhou o caso à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Admissão da pasta. Após isso, houve uma revisão na licitação e o valor caiu de 80 milhões para 56 milhões. E aí... Pois é, milhões que os abutres, bilionários, trilionários, norte-americanos e etc., brancos, ainda fazem questão de pegar como bons abutres que são da carniça da América Latina, né? É isso. Diz o Ministério. Ainda assim, a advogada continuou a fazer gestões para tentar mudar aquilo que tinha sido definido. Há uma indicação de crime aqui, não, de crime não há, mas vem cá, mas o Me Too estava negociando com o ministro que então se considerava já um assediador? O Me Too saiu jogando pedra. Oh, que absurdo, usar o ministério para se defender. Bom, mas as pessoas não podem nem se defender também. Tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada aí. E aí eu li numa matéria no UOL, advogados prerrogativas disseram reservadamente à coluna que os relatos que obtiveram sobre o caso, após a publicação pelo jornal Metrópolis, originalmente, indicam que o número de mulheres pode chegar a uma dezena e que ao menos 4 relatos estariam bem fundamentados, mas que não se pode criminalizar sem conhecer. Esse negócio, essa coisa toda anônima, me incomoda demais. E eu vou insistir num ponto. A cara de medo dele, não é?
A galera tem medo mesmo, mas é um tema complicado. É um tema ele é feito, é estratégico, um tema delicado, para a ONG ficar assim, sob qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita, aliás, sobre qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita. Como eu estou defendendo mulheres assediadas, entre aspas, o entre aspas é sobre estou defendendo, né? Eu não tenho que ser questionado. Se me questionarem é porque é um assediador, tá defendendo assediador, tá defendendo estuprador. A estratégia é essa. Olha só. É bem assim, é bem inteligente, é bem assim. É a nova tática bem organizada, bem feita, bem elaborada pelo imperialismo norte-americano, pelo Plano Monroe, né? Na lógica do Plano Monroe. Enfim, até para eliminar oposição, para não ter oposição. Para oposição, para quem questionar, ser cancelado. A única forma de se combater isso é não ter medo. E como isso é claramente esdrúxulo e ilegal, imoral, etc., irracional, não podemos ter medo de dizer a verdade. E o óbvio, né? Uma ONG não poder se intrometer nessas situações é o óbvio. E como diria o Bertold Brecht, né? É triste essa época, né? Continua triste essa época que temos que defender basicamente o óbvio. E somos atacados por isso. Cancelados e foda-se. Porque senão eu não seria eu, senão não precisaria fazer esse programa. Provou-se que fez, ainda que por elementos indiciários, quer dizer, você não tem a prova, mas o conjunto dos elementos indica que sim, que arque com a responsabilidade. E ponto final. E causa Pois é, ele não aprofundou. Mas se não, então não. Visível, olha. Você já pensou em trabalhar como closer de tecnologia? Calma, você nunca ouviu falar? Essas propagandas aqui. Ah, te fuder, cara. A internet virou terra de ninguém também. Virou não, sempre foi, né? Só que essas novas decisões aí, principalmente do Zuckerberg, né? Estão indicando que não há nenhum interesse de se ter um mínimo de controle sobre esse ambiente. Mas enfim, pouca gente tem coragem de questionar. É necessário que se tenham mais questionamentos. Teve um cara que esse cara até brigou com o Johnny, né? Acho que, Kiko como eu disse, Nogueira. nós não estamos falando que está questionando nada, também esses patrocínios aí, mas ele não entra, não aprofunda também tanto no assunto, ele só joga no ar. Estamos só expondo Esse questionamento que é necessário. Eu acho que mais gente deveria questionar esse cara que é um teórico. O site da Intercept tenta promover o cancelamento marxista, foi denunciado. Mascaro a partir de denúncias aí anônimas, né? O 247 também que ela questiona esse assassinato de reputação, mas também não aprofunda como deveria aprofundar, não questiona nem o governo Lula, que também dá espaço para essas organizações, né? Então, até as críticas são assim travadas, né? Não ultrapassa o limite que tem que ultrapassar, até pelo controle que se mantém, que essas organizações mantêm sobre a dita esquerda brasileira, sobre quem se apresenta como esquerda brasileira.
Mas é necessário resistir, é necessário denunciar. Espero que foi ameaçada de morte por causa do trabalho que ela questionamento, que, enfim, se alguém possa entrar com processo para investigar essa ONG, o Ministério Público tome coragem, né, para cumprir seu papel. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Diego. Porque senão esse modus operandi vai continuar. Andressa, boa tarde, Diego. E boa tarde todo mundo que o caso está sendo ameaçar investigado pela Polícia Civil de São Paulo, acompanhado pelo Instituto o neoliberalismo, que ameaçar essas grandes corporações internacionais, vai ter a sua reputação assassinada. Ainda bem que eu não tenho medo disso. Eu já nasci cancelado. Por conta de seu trabalho, Luanda... Só tem... Me Too Brasil só tem 59 inscritos? Será que é o YouTube principal? Parece que é. Pouca gente. Estranho. Enfim. Vamos lá. Luta que segue.